Parte 1. A Sexta-feira Escura. Era uma sexta-feira pesada e sombria em Jerusalém. No alto do Gólgota, nuvens escuras se acumulavam como um presságio. A cidade, ainda meio adormecida, começava a se mover para mais um dia, sem imaginar que aquela manhã dividiria para sempre a história humana. Aos pés de 3 cruzes erguidas, um centurião romano cumpria seu dever. Para ele, mais uma crucificação. Já havia visto isso dezenas de vezes, corpos pendendo, gritos sufocados, olhos apagando. Mas naquele dia, o prisioneiro central não era um criminoso qualquer, era Jesus de Nazaré. O centurião chamava-se Longino, comandante de mais de 100 soldados, homem treinado para ser implacável, disciplinado e obediente até a última ordem de Roma. Sua vida havia sido feita de guerras, execuções e silêncio diante da morte. Mas sem que percebesse, aquela sexta-feira começava a abalar as fundações da sua alma. Na noite anterior, Jesus havia sido preso no jardim do Getsêmani, traído por um de seus próprios discípulos com um beijo, Judas Iscariotes, que o vendera por 30 moedas de prata. Levado às pressas ao Sinédrio, o conselho dos principais sacerdotes, foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Ali o agrediram, cuspiram nele e o condenaram. Mas não tinham poder para executar a sentença. Precisavam da autorização romana. Ao amanhecer, conduziram Jesus até o palácio do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Sentado no tribunal, Pilatos o observou com curiosidade e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu com serenidade: "É como você diz." Enquanto os líderes religiosos o acusavam com fúria, Jesus permanecia calado. Pilatos, surpreso, tentou arrancar dele alguma defesa. "Você não está ouvindo as acusações, não vai se defender." Mas Jesus não abriu a boca nem para justificar-se, nem para pedir misericórdia. Pilatos, acostumado a criminosos que imploravam e choravam para salvar a vida, não conseguia compreender aquela calma quase sobrenatural. Foi então que um mensageiro trouxe uma carta urgente da esposa de Pilatos. "Não tenha nada a ver com este homem inocente. Esta noite sofri muito em sonhos por causa dele." Pilatos sentiu um peso estranho no ar. Algo maior que ele estava acontecendo, e ele não tinha poder para deter. Como era costume durante a Páscoa, ofereceu à multidão a liberdade de um prisioneiro, Jesus, ou Barrabás, um assassino conhecido. Os sacerdotes e anciãos incitaram o povo, que começou a gritar com raiva: "Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus." Pilatos ainda insistiu, mas que mal ele fez. O grito da multidão se tornou ainda mais feroz: "Crucifica-o, crucifica-o." Percebendo que não conseguiria controlar o tumulto, Pilatos mandou trazer uma bacia de água, lavou as mãos diante de todos e declarou: "Sou inocente do sangue deste homem justo. A responsabilidade é de vocês." E assim entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Parte 2. O escárnio e a coroa de espinhos. Os soldados levaram Jesus ao pátio do pretório. Longino manteve-se firme na entrada, como sempre fazia. Já havia presenciado punições cruéis sem que seu coração se movesse, mas havia algo diferente naquele dia. O prisioneiro não resistia. Não se debatia, não gritava, não xingava. Suportava cada golpe como se soubesse que aquilo fazia parte de algo maior. Os soldados, rindo, arrancaram-lhe as roupas e o amarraram com força a um pilar. O chicote com pontas de metal e osso caía sobre suas costas, repetidas vezes, rasgando a carne sem misericórdia. Mesmo assim, Jesus permaneceu em silêncio. Longino, com os braços cruzados, observava. Seu rosto, endurecido por anos de violência, começava a se contrair. Havia algo nos olhos daquele homem, firmeza e calma, que ele não compreendia. Em seguida, para zombar, vestiram-lhe um manto púrpura, torceram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. O sangue escorreu pelo rosto, mas os olhos permaneceram abertos, serenos.
colocaram um pedaço de pau em sua mão como se fosse um cetro, ajoelharam-se e gritaram: Salve, Rei dos Judeus! Bateram-lhe com o mesmo bastão, cuspiram nele e continuaram a rir. Mas Longino não participou. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu um incômodo que não vinha da brutalidade, mas da dignidade silenciosa do homem espancado. Quando se cansaram da brincadeira cruel, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Estava pronto para ser levado ao lugar da execução. Longino, sem desviar o olhar, sentiu algo dentro dele começar a despertar uma inquietação que ele não sabia explicar. Parte 3. O caminho para o Gólgota. Os soldados colocaram a pesada cruz sobre os ombros de Jesus. Era madeira já marcada pelo sangue de outros condenados. Longino marchava à frente, abrindo caminho pela multidão. O destino era o Gólgota, o Monte das Caveiras, onde Roma descartava aqueles que desejava esquecer. Pelas ruas estreitas, alguns cuspiram e insultaram, outros choravam em silêncio. No meio da multidão, Maria, a mãe de Jesus, procurava desesperadamente por seu filho. Ao lado, o discípulo João tentava conduzi-la até ele. Empurraram-se pela massa até que um soldado, com brutalidade, fez Jesus cair pela primeira vez. A cruz tombou sobre seu corpo enfraquecido. Levante-se! Gritaram, golpeando-o novamente. Com esforço doloroso, Jesus se ergueu e prosseguiu. Quando caiu pela segunda vez, Maria não suportou mais. Rompeu pela multidão e ajoelhou-se ao lado dele, segurando-o com mãos trêmulas e lágrimas nos olhos. Estou aqui, sussurrou. Jesus, com a voz suave, respondeu: Veja, mãe, eu faço novas todas as coisas. Seguiu adiante, mas ao cair pela terceira vez, não conseguiu mais se levantar. Longino percebeu que ele não estava derrotado como outros que vira cair, mas ainda assim não se erguia. Então ordenou a um homem que passava: Você aí carregue esta cruz. Era Simão de Cirene, que olhou para Jesus e recebeu dele um olhar de gratidão silenciosa. Juntos, seguiram o caminho até o Gólgota. Mulheres choravam e Jesus lhes disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Essas palavras ecoaram no coração de Longino, mexendo com algo que ele ainda não sabia nomear. Parte 4. A crucificação. No Gólgota, 3 cruzes aguardavam. Jesus foi colocado no centro entre 2 criminosos. Não resistiu, não proferiu insultos. Estendeu os braços como quem oferece a própria vida. O som do martelo ecoou, e alguns na multidão desviaram o olhar. Maria estremeceu. João fechou os olhos. Longino manteve-se imóvel, sentindo cada golpe como se fosse nele. Quando as cruzes foram erguidas, um dos criminosos zombou: Se você é o Cristo, salve-se e a nós também. Mas o outro o repreendeu: Nós merecemos nossa pena, mas este homem nada fez de errado. Virou-se para Jesus e disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O céu escureceu. Jesus falou ainda: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Longino estremeceu. Nunca tinha ouvido palavras assim, muito menos ditas para quem o torturava. A tempestade se aproximava e o mundo parecia segurar a respiração. Por fim Jesus bradou: Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sua cabeça tombou e um terremoto sacudiu a terra. O véu do templo se rasgou e muitos na multidão bateram no peito, tomados pelo terror. Longino caiu de joelhos e declarou: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Parte 5. A lança e a conversão. Como era costume antes do sábado, pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados para acelerar a morte. Longino deu a ordem e os soldados o fizeram com os 2 criminosos. Quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto. Ainda assim, para cumprir a lei romana, Longino perfurou seu lado com a lança. Sangue e água jorraram. O evangelista João testemunhou: Aquele que viu, deu testemunho, e o seu testemunho
é verdadeiro. O sangue respingou no rosto de Longino, e a tradição diz que na hora sua visão turva foi curada. Mais do que isso, seu coração endurecido começou a se transformar. Ele entendeu aos pés da cruz que não havia executado um rebelde, mas o próprio Filho de Deus. Caiu de joelhos novamente, desta vez, como um crente. Parte 6. O discipulado e o martírio. Longino não conseguia voltar à rotina militar. As imagens do Gólgota o perseguiam. Rumores de que o túmulo estava vazio e de que Jesus havia aparecido a muitos confirmavam o que seu coração já sabia. Ele estava vivo. Renunciou ao cargo, entregou a armadura e a espada e uniu-se aos discípulos. Viajou pela Capadócia e Cesareia pregando: Eu o vi morrer, mas em sua morte encontrei a vida. Seu testemunho era poderoso porque vinha de quem esteve lá. Muitos creram ao ouvir o centurião que um dia estivera aos pés da cruz. Mas Roma não perdoou sua deserção. Foi preso, interrogado e ameaçado. Ofereceram-lhe liberdade em troca de negar Cristo. Recusou com serenidade. Foi condenado à morte. Levaram-no a uma colina onde foi decapitado. Morreu como mártir com os olhos voltados para o céu, repetindo o gesto de Jesus Pai: Em tuas mãos entrego o meu espírito. Parte 7. O legado. O corpo de Longino foi sepultado na Capadócia. Logo cristãos começaram a venerá-lo como santo, relatando curas e milagres em seu túmulo. A Igreja o reconheceu como São Longino, o que viu, o que creu, o que morreu por aquele que morreu por ele. Mas sua história é apenas uma entre tantas dos que viram e seguiram Jesus. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu e Tiago, homens simples que sem exércitos nem armas levaram a mensagem até os confins da terra. Eles desafiaram impérios e mudaram o curso da história, armados apenas com a fé e o testemunho do que haviam visto. E assim a cruz, que um dia foi símbolo de morte, tornou-se sinal de vida eterna.